Olá, vamos falar de investimentos. Então vamos trazer para vocês aqui mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E a empresa que nós vamos trazer hoje é mais uma vinda aqui dos nossos inscritos aqui do canal, da Eliette Crispim Cardoso e também do Geraldo Oliveira, os dois que solicitaram a análise dessa empresa. Eliette, muito obrigado mesmo de coração, e o Geraldo Oliveira aí, um grande abraço também, agradeço a sugestão dessa empresa, que foi um prazer poder fazer a análise e agora repartir com vocês toda essa história e todo esse conhecimento. Mas caso vocês também queiram outra empresa, sem problema, manda para nós aqui, entra aqui no canal Silas Degraff e aproveita, além de mandar a sugestão, já se inscreva, dá o like, ative a sinetinha das notificações para estar sempre recebendo as informações das empresas que nós vamos disponibilizando aqui para vocês. Afinal de contas, o canal Silas Degraff é feito para você. E a empresa que nós vamos trazer hoje, vou convidar vocês para uma viagem, né? Então a gente vai fazer uma viagem no tempo aí para resgatar um pouquinho da história. Trata-se da CVC Brasil, operadora e agência de viagens SA. A CVC, que é a maior operadora de turismo aqui do Brasil. E a CVC é uma das empresas que agora, durante toda essa fase da pandemia, acredito que seja uma das que mais foi afetadas aí em função da pandemia, né? Já com a restrição de viagens, restrição do deslocamento das pessoas, enfim, todo aquele problema da pandemia, principalmente no ano de 2020 e ainda no ano de 2021. Então nós vamos ver como que a empresa vinha antes da pandemia, o que aconteceu durante a pandemia e como que está sendo agora no pós-pandemia, claro que naturalmente até o mês de junho do ano de 2021. Mas para a gente saber da CVC, vamos contar um pouquinho da sua história que começa lá no ano de 1972, quando Guilherme Paulos e Carlos Vicente Cerchiari, os dois se unem para montar uma pequena agência de turismo lá na cidade de Santo André, em São Paulo. E ali no Santo André, que é o ABC Paulista, eles começaram a vender aquelas excursões ali para os metalúrgicos, né, para o pessoal ali das empresas ali do ABC Paulista. E aí, naturalmente, que fazia ali o agenciamento dessas viagens ali, primeiro viagem para um final de semana, viagem de um dia só, aquelas excursões ali de grupos e funcionários da empresa. Então eles começaram a operar dessa maneira. 4 anos depois, em 1976, aí o Carlos Cerchiari acabou saindo da sociedade. E aí a empresa CVC acabou ficando apenas com o Guilherme Paulos e com a sua esposa, a Luísa. Já daí no ano de 1981, a empresa daí foi crescendo também, vendendo esses pacotes ali, não só para final de semana, mas começou também a vender pacotes para as férias dos funcionários, para feriados prolongados e tudo mais, e foi crescendo. E no ano de 1981, ela já passou também a oferecer aqueles pacotes com transporte aéreo, né? Então antes era só aquelas viagens de excursões de ônibus e tal, e agora já começou a vender também com transporte aéreo. No ano de 1983, ela já começa um processo de abertura de lojas e também de credenciamento com outras agências, as chamadas agências multimarcas, né? Então ela começou a espalhar também a sua atuação para outras agências revenderem os produtos dela, e bem como também a montagem de lojas. Já no ano de 1992, aí ela já estava fretando avião, né? Antes desse período. Então o que ela fazia? Vendia os pacotes e aí ela comprava a passagem aérea para colocar no pacote, para oferecer o serviço completo. Agora ela já estava fretando o avião inteiro para fazer os seus pacotes, principalmente lá para a região do Nordeste e também lá para Gramado, no Rio Grande do Sul. Já no ano de 1997, aí já passou também a vender passagens internacionais, pacotes para a Europa e para a Ásia também. E aí vai crescendo, vai se espalhando cada vez mais. No ano de 1998, passou a abrir lojas também em shoppings. Então hoje, quando você vai no shopping, você vê as lojas da CVC, e aí criaram um novo conceito, que era vender o turismo como um produto dentro do shopping. Então passou a ter lojas em diversos shoppings do Brasil inteiro. No ano de 2003, já passou também a fretar navios para fazer os cruzeiros. Então a CVC vai nesse desenvolvimento. Em 2010, aí o que acontece? Entra na sociedade um fundo de investimento, o Carlyle.
Aí ele entra, compra uma grande parte da sociedade e aí já começa a preparação da empresa para fazer o seu IPO no ano de 2013. Então, no ano de 2013, aí ela se transformou numa sociedade anônima e hoje tem as ações negociadas em bolsa. Mas como eu falei anteriormente, a empresa ela vinha bem até que chegar na época da pandemia. Quando, imagina só, chega na pandemia, ninguém mais viaja, ninguém mais se desloca, todo mundo ficando em casa, restrições de deslocamentos, restrições de aglomeração e tudo mais. Imagine o que acontece com uma empresa que depende basicamente disso aí. Então isso que nós vamos ver agora, como que a pandemia afetou as demonstrações contábeis da CVC. Para tanto, eu trouxe 2018 e 2019 para ver como ela vinha antes, 2020, que é o ano da pandemia, e também o primeiro semestre de 2021 para a gente ver como que ela está tentando sair de toda essa fase da pandemia. Mas, para tanto, vamos aos números. E aqui estamos então com as demonstrações contábeis da CVC Brasil, operadora e agência de viagens SA, referentes aos exercícios 2018, 2019 e 2020 e também do primeiro semestre de 2021. Então nós vamos acompanhar através dessas demonstrações como que vinha o desempenho da empresa antes da pandemia, como que foi o desempenho na pandemia e agora como que está sendo nesse processo já de saída gradual da pandemia. Então, começando aqui pelo ano de 2018, para entendermos o que é a CVC Brasil, ela possuía dentro do seu ativo um total de 5 bilhões 841 milhões de reais, sendo que 4 bilhões 331 estava destinado ao capital de giro, os recursos que fazem a empresa funcionar, distribuídos por caixa equivalentes 344 milhões, contas a receber 3 bilhões e 11 milhões de reais, que são os valores mais significativos do patrimônio da empresa. Esse capital de giro representava em 2018 74,1% de tudo aquilo que a empresa tinha. Já para o ano de 2019, a empresa aumenta aqui praticamente 1 bilhão de reais o seu tamanho, indo para 6 bilhões 898 milhões. E aí o capital de giro vai para 4 bilhões 484, um crescimento nominal, porém uma queda aqui na sua representatividade para 65%, até porque o capital de giro não acompanhou o crescimento do total do ativo da empresa. A empresa fechou com 365 milhões de reais em dinheiro, em caixa, banco e aplicação, e 3 bilhões e 83 milhões em contas a receber. Já para o ano de 2020, agora sim, daí no mês de março, começa toda a pandemia, as restrições de circulação de pessoas, etc. Então vamos ver o que aconteceu com a empresa nesse ano. Ela que possuía um patrimônio de 6.898 caiu para 5 bilhões e 96. E o capital de giro caiu para 3 bilhões e 124 milhões, permanece aqui com uma composição alta de 61,3%, só que com base em valores menores. Fechou no ano de 2020 com 947 milhões em dinheiro, caixa, banco e aplicação, e também fechou com contas a receber de 1 bilhão 147. Então, olha aqui, ela que vinha com 3 bilhões de contas a receber, esse contas a receber cai para 1 bilhão 147, né, uma queda de mais de 60%. Já no primeiro semestre de 2021, onde o Brasil começa gradativamente com a questão da vacinação e daí, consequentemente, uma retomada da economia, alguns setores com mais intensidade, outros com menos, e a empresa ela cai mais um pouquinho para 4 bilhões e 728 milhões. O capital de giro cai mais um pouco para 2 bilhões e 750 milhões, representando 58,2%. O volume de dinheiro em caixa cai para 655 milhões, o contas a receber permanece estável, agora com 1 bilhão 165 milhões de reais. Então ela vem até se mantendo aqui em termos de capital de giro, apesar da queda e principalmente essa queda ocorrendo no contas a receber, claro que em função da redução de venda de pacotes. Em relação ao endividamento, a empresa que possui uma dívida de 5 bilhões e 98 milhões em 2018 e a dívida era de 87,3% de todo o patrimônio da empresa, e essa dívida estava distribuída como dívidas de curto prazo, 3.721, e dívidas de longo prazo, 1 bilhão 377. E naturalmente que as outras obrigações aqui, que são a dívida mais alta da empresa, e aqui naturalmente o que vem a ser isso aqui? É justamente a questão de adiantamentos de clientes, recebimentos antecipados para viagens futuras que compõem esse valor de outras obrigações.
No ano de 2019, a dívida aumenta também 1 bilhão, vai para 6 bilhões e 99 milhões, ou 88,4% de representatividade. E aí, naturalmente, que permanece praticamente na mesma linha que a empresa já vinha trabalhando lá dentro do seu ativo também. Aí, no ano de 2020, o ano da pandemia, a dívida cai para 5 bilhões e 38, porém o peso da dívida passa a ser agora de 98,9%. E com isso, o que acontece? O PL, que vinha na faixa de 742 milhões, 799 milhões, o PL despenca para 57 milhões de reais apenas. E aí, consequentemente, a dívida ela passa a ter um peso muito maior, apesar da dívida em valores nominais ficar menor, mas o peso da dívida passa a ser bem maior. Já para o ano de 2021, aí o que nós vamos ter? Nessa redução aqui para 4 bilhões 728, a dívida total fechou em 4 bilhões 566 milhões, com 96,6% de peso nessa dívida aqui. E aí observamos aqui também que permanece aqui inalterados os valores das outras obrigações, até porque a empresa ainda tem que cumprir a sua obrigação de fornecer a viagem ou de devolver o dinheiro dentro aqui dessas outras obrigações. Então o endividamento da empresa fica bem maior e agora ela acumula um prejuízo acumulado aqui de 1 bilhão 126 milhões de reais. Em termos de faturamento, o faturamento da CVC em 2018, 1 bilhão e meio, né, era o quanto ela vendeu de pacotes de viagens, 1 bilhão 532 milhões. Em 2019, vendeu 1 bilhão 709 milhões de reais. E aí, já no ano de 2020, olha o que acontece com o faturamento. Ele despenca para 624 milhões de reais. Né? Então, resultado bastante complicado para a empresa que tem uma queda na sua receita bem superior a 50%, quase 60%. E já no primeiro semestre de 2021, fecha com 281 milhões de faturamento, projetando também um faturamento em torno de 600 milhões para o ano de 2021. Então, para quem vinha faturando na faixa de 1 bilhão e 700, faturar 600 milhões, dá para ver que é muito complicado. Já os resultados da empresa, lucro líquido, 123 milhões em 2018, já em 2019 ela fecha com um pequeno prejuízo de 1 milhão 865 mil reais. Para 2020, aí que explode, vai para 1 bilhão 226 milhões de prejuízo. Né? Então esse prejuízo que ocorre aqui é que depois ele vem aqui como prejuízos acumulados, né? Que ele matou a reserva de lucro e passou a ser um prejuízo acumulado. E esse prejuízo, naturalmente, com a queda do faturamento, o aumento das despesas e principalmente aqui dentro das despesas, a empresa lança o impairment, que é a redução de valores de seus ativos como despesa, fazendo com que ela fechasse com 1 bilhão 226 milhões de prejuízo. E nos 6 primeiros meses de 2021, fecha com 257 milhões de prejuízo. Então, vai ainda levar um tempo para a empresa reverter esse prejuízo e para ela voltar a ser lucrativa. Então, está aqui o estrago que a pandemia fez nos números da companhia e agora você já sabe como que está a situação econômica e financeira da CVC. Tá então analisando mais uma empresa, CVC Brasil, operadora e agência de viagens. Essa é a nossa maior operadora, a nossa maior agência de viagens aqui do Brasil, que revolucionou o conceito de viagem, ajudou a popularizar muito a questão da viagem. Então pacotes para Nordeste, depois pacotes para fora do Brasil, cruzeiros também, enfim, é uma empresa que ajudou a popularizar muito a questão do turismo no Brasil. E aí então vimos como que foi todo o desenvolvimento dessa empresa até o presente momento, e também o que chamava a atenção era o que teria acontecido com a empresa durante a pandemia, como que a empresa reagiu e como que a empresa foi impactada por toda a pandemia. Então, razão pela qual foi muito importante fazer esse estudo, mais uma vez agradecendo a Eliette, agradecendo ao Geraldo pela sugestão aí, para poder repartir toda essa história, repartir todo esse conhecimento com vocês também. Tá? E naturalmente você que é investidor, você que está pensando em investir em ações, então o fundamental é sempre
a gente conhecer a empresa, saber como que está a sua situação financeira, como que está o seu endividamento e como que está a sua rentabilidade. Para quê? Para que a gente possa fazer os investimentos de forma consciente, os investimentos de forma segura, já que todo investimento em ações é investimento de risco, então nós temos que minimizar os riscos e tentar potencializar as possibilidades de ganho, mas para tanto são necessárias as informações a respeito das empresas e razão pela qual a gente traz aqui, reparte com vocês um pouquinho desses conhecimentos. Dito isso, bons investimentos para vocês.